Pessoal, mostrando aqui IBM, teve um candle lindo, lindo ontem. Você dava para operar somente entendendo a psicologia por trás do candle, ok? Além dois setups que apareceram que eu vou mostrar nesse curto vídeo que eu vou fazer. Vou tentar fazer ser breve, menos de 10 minutos. Então primeiro você tem que entender que candle foi esse aqui de ontem. O que aconteceu ontem? Vamos lá então voltar para quarta-feira. Quarta-feira fechou assim, tá vendo? Um volume bom, o ativo tentando subir e buscar o topo anterior, que seria o topo histórico do papel. Aí o que acontece na quinta-feira ontem? Olha onde ele abriu. Aqui embaixo, o candle verde abre embaixo e fecha em cima. Aqui é quem? Média de 80. Média de 80 exponencial que eu utilizo, chamada de suquitinha. Então ele abriu, tá vendo? Tentou cair, recuperou e foi. Fechou perto da máxima. Quem dominou esse candle? O vendedor ou o comprador? O comprador, claro, com o candle verde. Se ele abriu aqui embaixo, se fosse o vendedor, teria caído, ok? Ou teria permanecido mais ou menos nesse nível aqui. Ele não, ó, ele não aceitou e entrou uma força compradora monstro com volume. Então, qual é o nome desse candle aqui? Vamos lá no meu livro rapidinho. Dá uma olhada. Livro de fundamentos, candlestick. Ó. Vamos lá na página do capítulo. Tá aqui, ó. Deixa eu ampliar para vocês. Ó, gráfico de candle. Tá vendo? Aqui tem a introdução, mas não é isso que eu quero mostrar. São os fatores, ok? Ó, são os padrões de candle que você tem que entender. Então existem centenas de padrões. Mas eu conheço todos? Não quero nem conhecer. Eu conheço a psicologia. Eu sei os mais importantes, ok? Os padrões de reversão são os mais importantes. Vamos lá então, ó. Qual o nome daquele candle grandão? Vamos lá. Esse aqui aqui, ó. Marubozu. São padrões de reversão. Padrões formados por um único candle. Então, candle com corpo longo e sem nenhuma sombra ou com pouca sombra. Admitem-se em sombras mínimas. Quanto mais longo o corpo, maior a relevância do sinal. Se no gráfico analisado aparecer raramente, sua relevância aumenta. Pode ser altista, verde, ou baixista, vermelho. Mas devemos considerar também a sua posição no gráfico. Isso que é muito importante. O candle sozinho não quer dizer nada, pessoal. Ok? O importante é a posição relativa dele. Tá? Então, Marubozu verde, branco, significado, altista. E o vermelho, baixista. O que deu? Foi esse aqui. Esse aqui é o Marubozu que deu no gráfico. Aí depois tem vários exemplos. Aqui, ó. Altista, tá vendo? E esse? Baixista. Agora, depende do que eu falei, da posição. Esse é altista, porque ele tá perto de um fundo. E esse? Esse já é de exaustão. Então a gente chama isso aqui ignição, exaustão, porque ele já tá no final do movimento. Esse aqui já não é interessante você efetuar a compra. Ok? Aqui, ignição. Ó, ignição, continuação, exaustão. Entendeu o conceito? Então vamos voltar no gráfico. Então, quem dominou aqui? O comprador. É um Marubozu? É. É altista? Sim. Fechou perto da máxima? Ótimo. Uma barra maior do gráfico? Pô, bem maior. Ó, bem maior que o passado, tá vendo? Então ele tem grandes implicações. Isso que, sempre pensando que num trade individual, se você for entrar, é 50% de chance de dar certo e 50% de errado. Mas você nunca pode pensar num trade individual. Por isso que você tem que sobreviver na atividade. Porque a eficiência de um candle, de um sistema operacional, ela se prova ao longo de anos. Não de meses, de dias, de um ano. Então você tem que estar vivo no primeiro ano, no segundo ano, operar com disciplina, com paciência, não alavancar muito, ou se preferência nem alavancar, começar nos prazos maiores, diário, semanal. Aí, para você sobreviver, ter conhecimento do mercado, das armadilhas, e aí sim você progredir e conseguir operar de forma sustentável e eficiente com a curva de capital ascendente, ok? Explicado isso, ó. Olha a entrada hoje. Onde foi a entrada? Na superação dessa máxima. Vídeo de fechamento de ontem eu comentei. Tá? Ontem foi dia 23/10. Vídeo de fechamento, é só ir lá que tá comentado todo o fator psicológico do candle. Então,
domínio de comprador, superou a máxima, é ignição ou exaustão? Ignição, por quê? Porque ele veio de um movimento de forte alta. Perto das médias móveis, sempre é ignição. Afastado da média, exaustão. Aqui, ó. Ignição, perto da média. Afastado da média, exaustão. Tu vê que deu uma travadinha, ó. 1, 2, 3, 4. Depois que ele não fosse, foi de novo. Aqui não, ele já foi direto, ó. Então hoje ele foi direto também. Beleza? Então aprende isso. Você não precisa nem saber operar o setup, que foi uma barra elefante. Se você entender só a psicologia do candle, é o que eu tento colocar no meu livro, você entender o padrão que está por trás do candle aqui. Olha isso aqui, pessoal, coisa linda. Tá vendo? Então para cima, verde é compra perto de média. Para baixo, vermelho é venda perto de média. Ok? Tem que entender o padrão. Então estuda bastante, pessoal, esse capítulo de candles do livro, ok? Que é fundamental você entender o padrão. O que quer dizer cada padrão de candle? Tem padrão de um único candle, tem padrões de 2 candles, tem padrão de 3 candles e por aí vai. Tá? Aqui eu ensino tudo, os padrões de continuação e os de reversão, sendo que os de reversão são os mais importantes. E tivemos o que também? Agora eu vou para o outro livro, o livro de estratégias. Tivemos o setup da barra elefante. Tá? Barra elefante, que é uma barra grande. Pronto, agora entrou, elefante, ó, barra elefante, tá vendo? Setup criado pelo Oliver Velez. É uma barra grande que se destaca no gráfico e tem várias características. Eu não vou mostrar aqui todas, porque é muito amplo esse setup. Mas basicamente você tem que entender isso aqui, ó. Deixa eu ampliar para vocês, que tem aqui na página do meu livro, ó. Olha só, ignição. Essa é uma barra elefante? É uma barra imensa. Ignição perto da média de 21 é ignição, tá vendo? Operável, 1. Apesar, aqui que é o número, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, são os posicionamentos da barra elefante. A única que não é operável a favor do movimento é a 5. Porque ela já está distante da média móvel. A 1, 2, 3 e 4, você pode superar a máxima e já comprar. Ok? Então aqui, ó, ignição de alta, porque está perto da média. E essa, afastada da média, essa você já não opera na compra, exaustão. Então, barra elefante é um setup excepcional, tá, pessoal? Aqui, que coisa linda. Aqui, olha esse exemplo, sensacional, ó. Ignição, continuação, exaustão. Olha a ignição de baixa, continuação, exaustão. Ok? E essa aqui, da Petro 15, essa já é uma particularidade. Ela mesmo apesar de estar perto da média, ela já exauriu o movimento. Ela subiu muito, muito grande. Aí tem um tamanho ideal, mas isso só visualmente você consegue identificar. Só quem tem prática. E ela já vinha de um movimento de alta antes, não é recomendável. Então nesse caso ela partiu da 21, ignição, mas como ela subiu demais, ela já transformou-se em exaustão também. Só quem opera bastante, faz muito dever de casa de analisar ativos, consegue depois identificar essas barras que não devem ser operadas, tá? Beleza? Aí tem várias outras características importantes. Mas tá aí a aulinha importante. Da próxima vez, não perca essa entrada só entendendo sobre psicologia do movimento. O ativo está subindo 9% nesse momento. O lucro do trade é de aproximadamente 8,30. E está rompendo o topo histórico. O volume deve ser bem alto até o fechamento. Um abraço.